Olá, pessoal! Ótimo dia para vocês, para quem está assistindo aqui o vídeo no canal do YouTube ou no Instagram. Muito bem-vindo. Vamos falar então sobre a lição, vamos fazer o resuminho da lição de quinta-feira, dia 7 de outubro, dos jovens e dos adultos. Antes disso, não se esqueça de inscrever no canal, né, gente? E dar aquele joinha lá para dar moralzinha, tá bom? Vamos então, vou começar aqui pela lição dos jovens. O título é Compaixão e Misericórdia. E vem falando aqui um pouco, né? A gente está estudando essa semana a respeito da idolatria do povo, né? A gente está estudando um pouco a respeito do porquê não vale a pena a gente fazer imagens para representar Deus, a importância da gente entender que na nossa vida, muitas vezes, a gente pode ser idólatra mesmo sem perceber, quando a gente tira de Deus o espaço, o lugar, né, o primeiro lugar na nossa vida para colocar outras coisas. E a gente vê aqui, no estudo de hoje, que o povo ele tinha visto tantas maravilhas, tinha passado por tanta coisa, eles escutaram a voz de Deus no Sinai. Eles ouviram Deus dizendo os 10 mandamentos que depois ele colocou em pedra para Moisés, e ainda assim eles foram idólatras. Eles deviam esperar, né, ter fé de que Deus ia cumprir aquilo que ele prometeu. Mas ainda assim eles tiveram dificuldade em aceitar e decidiram confiar na próprio potencial deles e até mesmo nos outros deuses que eles tinham tido contato lá no Egito, né? E é importante também, gente, que a gente vai ver isso na lição dos adultos melhor, mas a lei que Deus deixou para o povo, por exemplo, não adorar imagens de escultura, né? A gente não fazer representações de Deus para a gente poder adorar, é que Deus ele tem um propósito muito específico, né? Quando Deus ele coloca regras ou ele coloca leis, é porque ele sabe o fim desde o início, ele sabe que isso é para o nosso bem. Então, a lei de Deus, ele não tem a função de nos prender numa caixinha que a gente não pode vir para cá e nem pode vir para lá. Pelo contrário, justamente pela forma como Deus agiu com o povo, Deus quis mostrar para eles que a lei que Deus estava dando era uma representação do amor de Deus para com eles. E que, em retorno, o povo também deveria amar a Deus, né? E obedecer a sua lei por amor. Então, o propósito da lei de Deus, quando ele dá essas instruções para a gente, é que nós entendamos o amor dele por nós. Que mesmo sem entender o motivo de alguma atitude dele, que nós confiemos que ele sabe o melhor. E que nós devemos obedecê-lo por amor. E que isso não deve ser uma prisão. Porque, gente, cumprir mandamento ou fazer aquilo que Deus pede para nós não deve ser feito só por fazer. Né? Eu não devo guardar o sábado só por guardar, ou por costume. Eu não devo, sei lá, ser fiel à minha namorada, ao meu namorado, ao meu marido, ao meu cônjuge, enfim, só por ser fiel. Tem que ter um significado por trás. E esse significado ou o motivo maior é o amor por Deus. Falando da lição dos adultos, o título é A Iniquidade dos Amorreus. E, gente, esse é um questionamento muito importante que muitas pessoas fazem a respeito da Bíblia, né? Por que Deus muitas vezes ordenou ao povo que chegasse num lugar, numa cidade, destruísse e matasse a todos, né? Quando o povo entra em Canaã, Deus fala que era para o povo de Israel conquistar todos os territórios, não deixar nenhum. E que muitas vezes Deus era muito explícito: olha, nesse lugar aqui, vocês não vão deixar ninguém vivos. Vocês vão matar a todos. Você vai matar o rei, né? E muitas vezes o povo não fazia isso. A gente tem o exemplo de Saul, por exemplo, né? Que devia ter matado o rei, não matou. Tem a história ali
no livro de Samuel. Então, Deus ele era muito específico a respeito dessas ordens. E a gente fica se perguntando, por quê? Se Deus é tão amoroso, se Deus tem um plano para nós, por que que o povo ia causar a destruição de uma cidade inteira? E aí, a gente vem aqui no caso dos amorreus, especificamente, que ficava na região de Canaã, onde o povo teria que conquistar. Aqui em Gênesis 15, de 1 a 16, eu não vou ler os 16 versos, mas eu vou ler só o verso 16, que diz assim: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então aqui para Abraão, Deus já estava dizendo e de alguma forma profetizando, né, falando para Abraão o que iria acontecer. Ele fala que os descendentes de Abraão iam ficar 400 anos escravos, aquela coisa toda, né? Agora você veja que na época de Abraão ainda não tinha dado a conta do povo, né? Ou seja, eles ainda estavam em um período de graça. Então, quando chega o momento do povo conquistar, é porque aquele período já havia acabado, né? Então, isso vem aqui de encontro também com o que eu comentei agora há pouco. Muitas vezes a gente fica se perguntando e tentando entender os motivos do porquê que Deus tomaria determinada atitude, né? Mas fé também é sobre isso. Fé também é sobre você confiar, mesmo que você não entenda o porquê. E nesse caso aqui, nesse momento específico, Deus usou o povo de Israel para levar o juízo a essas pessoas. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na lição de amanhã. Então, por que Deus fez determinadas coisas? Algumas a gente entende o porquê. Eram nações cruéis, eram nações que tiveram oportunidade antes, mas não aproveitaram a oportunidade. E chegou num momento tal que não teve outra solução a não ser Deus levar o juízo, né? A gente vai comentar melhor sobre isso na lição de amanhã e eu acho que vai ficar mais claro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham uma ótima quinta. Não se esqueça também que os vídeos do canal estão na forma de podcast. Compartilhe com seus amigos no grupo de WhatsApp, no Facebook, me marca no Instagram. É Maura a Eduarda, tá aparecendo por aqui, tá bom? E a gente se vê amanhã, na sexta-feira. Até!